Sejam U e V dois espaços vetoriais e T uma transformação linear de U em V, ou seja, uma transformação linear de domínio U e contradomínio V. Nós sabemos que em toda transformação linear, a imagem do vetor nulo do domínio é o vetor nulo do contradomínio. Ou seja, em toda transformação linear vale a igualdade t de 0 igual a 0. Aqui é preciso ter algum cuidado, porque nós estamos utilizando o mesmo símbolo para coisas que podem ser diferentes. Os espaços vetoriais U e V são espaços vetoriais genéricos. O U, por exemplo, pode ser um espaço de matrizes. Já o espaço vetorial V pode ser um espaço de polinômios. E aí é claro que esse vetor nulo aqui não será o mesmo vetor nulo daqui. Muitos autores, inclusive, para fazer uma diferenciação, colocam aqui uma letrinha U abaixo do número 0, indicando que é o vetor nulo de U. Da mesma forma, colocamos uma letrinha V aqui para indicar que aqui é o vetor nulo de V. Para não sobrecarregar a notação, a gente vai manter aqui, utilizar o mesmo símbolo, mesmo sabendo que podem significar coisas diferentes. Quando você admite que essas coisas podem acontecer, não há perigo de confusão. E aí a gente pode trabalhar dessa forma. Perfeito. Então o que a gente acabou de ver é que quando a gente considera o vetor nulo aqui do domínio e aplica a transformação linear, a gente vai obter como imagem o vetor nulo aqui do conjunto V, ok? Eventualmente, outros elementos distintos do vetor nulo também têm como imagem o vetor nulo de V, ok? E aí eu vou destacar aqui esse subconjunto de U, certo? Formado por todos os vetores de U, cuja imagem é o vetor nulo de V, ok? Então, quando eu aplico a transformação linear a qualquer vetor desse conjunto e somente aos vetores desse conjunto, eu vou encontrar como imagem para qualquer um deles o vetor nulo, né? Bom, eu falei que, eventualmente, outros vetores, além do vetor nulo, pode ter como imagem o vetor nulo do outro espaço. Mas, muitas vezes, esse conjunto, formado por todos os vetores que têm como imagem o vetor nulo, é constituído apenas pelo vetor nulo, ok? De uma forma ou de outra, este subconjunto recebe um nome. Ele é chamado de núcleo da transformação linear T. Então, esse subconjunto, formado por todos os vetores do domínio que tem como imagem o vetor nulo, é chamado de núcleo. Uma notação para o núcleo é a letra N maiúsculo, núcleo da transformação linear T. Por definição, então, é um conjunto formado por vetores U pertencentes ao domínio, sempre o núcleo é um subconjunto do domínio, tal que agora eu vou colocar a propriedade matemática que caracteriza todos os vetores do núcleo. Qualquer vetor do núcleo tem como imagem, então o T de U vai ser o vetor nulo de V, ok? Então essa é a propriedade que define todos os vetores do núcleo. A imagem de qualquer vetor do núcleo é o vetor nulo. Além desse símbolo núcleo de T, você pode encontrar na literatura o símbolo ker de T, do inglês kernel, também é o núcleo da transformação linear T. Um fato importantíssimo sobre o núcleo e que iremos provar aqui é que o núcleo de uma transformação linear sempre é um subespaço vetorial do domínio, ok? Então, o núcleo ele tem uma estrutura de espaço vetorial, é o que a gente vai provar agora. Proposição: o núcleo de uma transformação linear T de U em V é um subespaço vetorial de U, que é o domínio. Vamos provar isso agora. Então, demonstração.
Para provar que um determinado subconjunto é um subespaço vetorial, nós precisamos demonstrar duas coisas: que esse subconjunto é fechado em relação à adição de vetores e fechado também em relação ao produto por escalar. Vamos dividir a nossa prova em duas partes. Parte 1. Vamos provar que, se nós considerarmos dois vetores no núcleo, a soma desses vetores também permanece no núcleo. Então vamos lá. Sejam U e V pertencentes ao núcleo da transformação linear T. Vamos decifrar isso. O que significa U e V no núcleo? Vamos começar por U. Já que U está no núcleo da transformação, então a imagem de U é o vetor nulo de V e a mesma coisa vale para V. Já que V está no núcleo, a imagem de V também é o vetor nulo, ok? Então, isso daqui significa que U está no núcleo, que a imagem de U é zero. Isso daqui significa que V está no núcleo, a imagem de V é zero. Bom, U e V estão no núcleo. Será que a soma também está no núcleo? Para você mostrar que a soma pertence ao núcleo, eu tenho que calcular a imagem da soma. Se a imagem da soma também for zero, significa que a soma está no núcleo. Então vamos calcular aqui T de U mais V. T de U mais V. Como T, por hipótese, é uma transformação linear, a gente sabe que em toda transformação linear, a soma é preservada, ou seja, a imagem da soma é a soma das imagens. Então a linearidade de T nos diz que isso daqui é T de U mais T de V. E agora vamos usar a nossa hipótese. Por hipótese, T de U é o vetor nulo. Então no lugar desse T de U vai aparecer o vetor nulo. Mas T de V também é o vetor nulo. Vetor nulo somado com vetor nulo vai dar o vetor nulo. Então, acabamos de provar que a imagem de U mais V é o vetor nulo. De acordo com a definição de núcleo, nós acabamos de provar que U mais V está no núcleo. Então, conclusão, U mais V pertence ao núcleo da transformação. Né? Por que U mais V pertence ao núcleo? Porque a imagem de U mais V é zero. Ok? Segunda parte da demonstração. Nós acabamos de provar que a soma é fechada no núcleo. Vamos provar agora que o produto por escalar também é fechado. Então, segunda parte da demonstração de que o núcleo é um subespaço. Sejam U pertencente ao núcleo de T, e alfa um número real. Estamos admitindo que U e V são espaços vetoriais sobre R. O que significa U pertence ao núcleo? Já que U pertence ao núcleo, então T de U é zero, porque U está no núcleo. Então todo vetor no núcleo tem como imagem o vetor nulo. Aí a gente vai calcular agora a imagem de alfa U. Porque a gente quer mostrar que alfa U também está no núcleo, para mostrar que o núcleo é fechado em relação ao produto por escalar. Ok, agora vamos lembrar que, como T é uma transformação linear, a imagem de alfa U é alfa vezes a imagem de U. Então isso daqui vai ser alfa vezes a imagem de U. E isso se deve ao fato de que T é uma transformação linear. Por hipótese, U está no núcleo. Como U está no núcleo, T de U é zero. Então, esse T de U aqui é o vetor nulo, né, de V. Então, isso daqui vai ser alfa, que é um número real, vezes o vetor nulo, que é um vetor. Produto de um número por um vetor. Bom, quando eu multiplico o vetor nulo por qualquer número, eu vou encontrar ainda o vetor nulo. Observe, então, o que é que nós tínhamos no início. A imagem de alfa U é zero. Já que a imagem de alfa U é o vetor nulo, significa que alfa U está no núcleo. Então, conclusão, alfa vezes U pertence ao núcleo da transformação T. Então, acabamos de mostrar que se você pega um vetor no núcleo e multiplica por qualquer número, o resultado
permanece no núcleo. Isso significa que o núcleo é fechado em relação ao produto por escalar. Como a gente já tinha provado que é também fechado com relação à adição de vetores, nós concluímos de 1 e 2 que o núcleo de uma transformação linear é um subespaço vetorial do domínio. Seja T do R3 no R2 a transformação linear definida por T de x, y, z igual a x menos y, 2x menos y mais z. Encontre o núcleo da transformação T. Encontre quer de T. Bom, vamos entender então essa transformação linear. É uma transformação linear do R3 no R2, ou seja, você tem aqui no domínio um vetor com 3 coordenadas e ele vai ser transformado por T num vetor de 2 coordenadas, onde a primeira coordenada vai ser x menos y e a segunda coordenada vai ser o dobro de x menos y mais z. E aí a gente precisa agora encontrar o núcleo. Encontrar o núcleo de uma transformação linear é uma tarefa muito simples. É uma coisa muito parecida com algo que você já fez lá no ensino médio, que é encontrar o zero de uma função, ok? Quando você vai encontrar o zero de uma função, você iguala a função a zero. O núcleo é constituído por todos os vetores do domínio cuja imagem é o vetor nulo do contradomínio. E aí, para você encontrar o núcleo, basta que você iguale, né, o t de x, y, z que está aqui ao vetor nulo do R2. Então, o cálculo do núcleo é assim. Solução. A gente vai pegar, né, a transformação linear x menos y, vírgula, 2x menos y mais z e vai igualar ao vetor nulo do contradomínio, ou seja, o vetor nulo 0, 0. É sempre assim, você vai igualar, né, a transformação a zero, que é o vetor nulo do espaço. Neste caso, o zero é o par 0, 0. E aí, naturalmente, vão surgir aqui duas equações que vão te conduzir a um sistema, né? Você vai igualar a primeira coordenada desse vetor, que é x menos y, a zero. Vamos fazer isso. Então, temos aqui x menos y igual a zero. Aí já vou colocar aqui a base do sistema. Igualando agora a segunda coordenada, 2x menos y mais z igual a zero também. Isso daqui também vai ser zero, né? Núcleo é sempre assim, você vai igualar a zero. Aí a gente vai escalonar esse sistema, né? Então eu vou considerar aqui a matriz ampliada do sistema. Então temos aqui 1, menos 1, 0 e 0. Lembrando que tem as coordenadas, tem as variáveis x, y e z. Então 1, que é o coeficiente de x, menos 1, que é o coeficiente de y. Como não apareceu z, o coeficiente da variável z é 0, igual a 0, esse 0 está aqui. Agora eu vou colocar aqui 2, menos 1, 1 e 0, os coeficientes da segunda equação. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai manter essa primeira linha e aí vamos fazer a linha 2 menos o dobro da linha 1. Eu vou indicar a operação aqui. Eu vou trocar L2 por L2 menos o dobro da linha 1. Escalonamento aí do sistema. Então, 2 menos o dobro de 1 é 0, que era o que a gente queria. Menos 1 menos o dobro de menos 1 vai ficar menos 1 mais 2, que é 1. 1 menos o dobro de 0 vai dar 1. 0 menos o dobro de 0 dá 0. O sistema está escalonado. Então, vamos ver agora qual é o sistema equivalente a essa matriz aqui. O sistema que restou vai ser... A primeira equação está mantida, né? X menos y é igual a 0. E a segunda equação nós temos y mais z igual a 0. 0x mais 1y mais 1z igual a 0. 0x não precisa escrever, y mais z. Ok,
temos um sistema aqui indeterminado, é um sistema que possui infinitas soluções, temos um grau de liberdade, uma variável livre. Observe que a presença do y nas duas equações sugere que você deve escrever as outras duas variáveis em função desse y. Então, a primeira equação nos diz que x é igual a y. E a segunda equação nos diz que z é igual a menos y. De forma que o conjunto solução desse sistema, que é o núcleo da transformação linear, já vou colocar aqui o núcleo da transformação T, é o conjunto formado pelos vetores da forma, acompanhe, x, y, z. Lembre-se que o núcleo tem 3 coordenadas. O núcleo tem 3 coordenadas porque o núcleo é um subconjunto do domínio. Então, nesse núcleo, o que é que você vai ter aqui? Eu vou reservar o espaço aqui para o x, para o y e para o z. O z é menos y. O y é y mesmo. E o x é igual a y. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar y. E aqui é claro que o y pode ser qualquer número real. Então, está aí o núcleo da transformação. É constituído por todos os vetores do R3 que tem esta cara aqui, onde y pertence a R, né? Bom, outra forma de você expressar esse núcleo é apresentando este subespaço a partir de um conjunto de geradores, né? Então, como é que eu acho geradores ou um gerador para esse núcleo? Nesse caso, vai ser um gerador só. Então, vamos pegar um vetor genérico desse núcleo. Vou pegar um vetor que é da forma y menos y. E aí eu vou colocar esse y em evidência, e aí vai aparecer aqui o gerador, 1, menos 1. Então, esse camarada aqui é um gerador para o núcleo inteiro. Então, o núcleo dessa transformação linear, o kernel, vai ser o espaço gerado, lembre da notação de subespaço gerado, neste caso com um único gerador, que é 1 e menos 1, ok? Então, nós temos aí o núcleo da transformação. Encontre o núcleo da transformação linear T do R2 no R2, definida por T de xy igual a yx. Temos então uma transformação linear do plano no plano, do R2 no R2. Só a título de informação, toda vez que uma transformação linear é de um espaço vetorial nele próprio, essa transformação linear também é chamada de operador linear. Um operador linear é, portanto, uma transformação linear de um espaço no próprio espaço. Está aqui a lei de definição da transformação linear e vamos direto ao cálculo do núcleo. Então, a solução é muito simples. O procedimento para calcular o núcleo é sempre o mesmo. Você vai igualar, né, a expressão aqui que define a transformação linear, que no caso é yx, você vai igualar ao vetor nulo do contradomínio. O vetor nulo do contradomínio, no caso, é o vetor 0, 0. E aí, essa igualdade vai te levar a duas equações. A primeira delas nos diz que y tem que ser 0. O y tem que ser igual a 0. A segunda igualdade, ou seja, igualando a segunda coordenada desse vetor à segunda coordenada desse vetor, nos leva a x igual a 0. E aí, nós temos o núcleo. O núcleo é formado por todos os vetores onde x e y são iguais a 0. Então, esse todos os vetores é um exagero, porque neste caso o núcleo é formado por um único vetor, o próprio vetor nulo. Porque a gente acabou de descobrir que para que um vetor esteja no núcleo, esse vetor tem que ter as duas coordenadas, x e y, iguais a 0. Conclusão, o núcleo da transformação T é o conjunto formado apenas pelo vetor nulo, né? Apenas pelo vetor nulo, né?
Então, o núcleo de uma transformação ele pode ser constituído por infinitos vetores, mas em alguns casos você tem como núcleo o conjunto formado apenas pelo vetor nulo.